Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. Nós estamos tratando sobre a defesa da fé. E neste sentido, o tema do nosso trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, ataques de uma forma geral. A igreja sempre sofreu ataque porque a igreja é aquela que resiste o diabo ainda neste mundo, o anticristo. O anticristo não entra em cena porque tem a igreja que o resiste. Ele só entrará em cena quando a igreja for tirada da terra. Então a igreja sempre sofreu ataque. E o subtema fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então nós precisamos ficar alertas, porque o que nos acontece ao redor deve ser chamado a atenção, deve nos atrair a atenção. Principalmente aquele fator que foi dito que nós devemos olhar para a figueira, Jesus foi quem falou, porque quando a figueira começar a florescer é porque está próximo o verão, indicando que o verão é a grande tribulação e antes da grande tribulação vem o arrebatamento da igreja. Então a qualquer momento nós seremos arrebatados e a figueira já floresceu desde 1947, quando Israel, após a Segunda Grande Guerra Mundial, foi reconhecido pela ONU como nação independente. Desde Nabucodonosor até este momento, 400, 500 anos antes de Cristo até 1947, Israel não era nação independente. Mas de 1947 para cá, Israel se tornou nação independente e hoje nós podemos ver a figueira florescendo. Então, o movimento sionista, por exemplo, é uma prova disso. Desde o final de 1800, quase no final de 1800, que começou o movimento sionista para levar de volta os judeus a Sião. E conseguiram levar muita gente para lá e hoje tem incentivo para quem é judeu e vai morar em Israel, porque a nação está se reunindo novamente e isto é sinal que breve Jesus vem arrebatar a igreja. Vamos deixar esse assunto para quando estivermos tratando sobre escatologia. Aliás, no próximo trimestre nós vamos falar sobre Ezequiel. E falando sobre Ezequiel, temos que falar sobre escatologia. Voltaremos a falar sobre este assunto. Estamos diante da lição 13, a última lição do trimestre. Esta semana nós já começamos a estudar a lição saudosistas, porque na próxima semana teremos uma nova lição, como já falei, falando sobre Ezequiel, a justiça de Deus. Mas este trimestre está muito bom. As sutilezas de Satanás nos desperta para detalhes que acontecem em nosso meio que nós não percebemos. Ontem nós estudamos sobre a espiritualidade holística. O professor foi muito feliz, o pastor José Rodrigo, o evangelista José Rodrigo, fica aqui minhas deferências ao Senhor, explicando esse assunto e nós não podemos entender de forma diferente. É gostoso falar sobre o assunto que nos mostra os detalhes do que vem acontecendo nos bastidores. Mas Deus sempre nos dá algo novo e assim foi com as lições anteriores e será também com a próxima lição. A última lição, a lição número 13, traz o tema Resistindo às sutilezas de Satanás. A primeira lição do trimestre, a lição de número 1, ela falou sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo, de forma geral, explicou o que é sutileza. Aí da lição 2 até a lição 12, veio dando os detalhes. Isso é sutileza, aquilo outro é sutileza. E agora, como fechamento, o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, ele vem nos trazendo agora como resistir às sutilezas de Satanás. E na primeira leitura, este é o nosso primeiro vídeo da semana, são 6 vídeos. Geralmente os vídeos são colocados todos numa mesma capa para que você possa saber que tem uma temática. O irmão Daniel tem colocado, Daniel Anjos, um profissional de primeira. Deus te abençoe, irmão Daniel, tua empresa vai crescer muito, Deus te abençoe. O irmão Daniel tem colocado numa mesma capa, então você deve assistir este e os outros 5 que querendo Deus nós faremos, certo? Aproveito para te dizer, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Por que a gente pede isso? Porque quando você compartilha, você evangeliza alguém. Observe que o que tem aí desenrolado, direto ao ponto, ajuda alguém a compreender a palavra de Deus, assim como você também tem compreendido. Então mande para alguém, compartilhe. Se você viu que identificou com alguém, deixa Deus trabalhar, compartilhe. E quando você curte, o YouTube vai perceber que o nosso vídeo é relevante, então o YouTube vai indicar o vídeo para outras pessoas.
nós temos vídeos aí com muitas visualizações, muitas mesmo. Então você deve também fazer parte, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, acionar o sininho das notificações, tá? Procuramos fazer um vídeo por dia e outros temas que geralmente a gente desenvolve só ou com o presbítero Maciel Silva. Deus abençoe. Este é o nosso primeiro vídeo, viu? Se inscreve aí. Hoje nós leremos, segunda-feira, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, e leremos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e versículo de número 5, em Coríntios, capítulo 2, versículo 2, e em Atos, capítulo 8, versículo de número 5. A epígrafe da leitura diz: Cristo como o centro da nossa vida. O tema da semana é assim, resistindo às sutilezas de Satanás. E o de hoje diz assim, Cristo como centro das nossas vidas. Nós faremos leitura hoje na Bíblia Defesa da Fé, Bíblia de Estudo Defesa da Fé, editada pela CPAD, na tradução Revista Almeida e Corrigida. Então vamos ao primeiro texto, que é o do capítulo 2, versículo 2 da primeira carta aos Coríntios, que assim nos diz: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada me propus apresentar a vocês, nada me propus deixar vocês conhecerem, senão Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o problema ou o detalhe do primeiro versículo? É que nós estudamos durante 3 meses sobre sutileza. Nós estamos estudando durante 3 meses sobre sutilezas. Os meios que Satanás utiliza para permear, para minar, para acabar com a igreja. Antigamente, isto era declarado, era detalhado, era no tete a tete. Isso levava direto para a forca, para a guilhotina, flechada, espada, cabeça decepada no cepo e assim por diante. Hoje não. Hoje somos cristãos, a legislação nos aceita, a legislação nos dá até algumas imunidades tributárias, isenções tributárias também. Podemos fazer o nosso culto, o culto não pode ser vilipendiado, quem assim fizer pode até ser preso. A própria polícia, se chegar na igreja e quiser prender alguém, ele é obrigado a esperar terminar o culto. Ele não pode invadir o culto. Por quê? Porque nós temos esta garantia. No entanto, o inimigo tem utilizado de sutilezas. Por quê? Porque tem chegado conhecimentos dentro da igreja que tem minado a compreensão de muitos. E quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, Paulo está dizendo para aqueles crentes: olha, eu não levei a vocês conhecimentos vãos. Eu não levei para vocês sabedorias outras. Eu trouxe para vocês algo simples: Jesus e este crucificado, aquele que morreu na cruz e que dá salvação ao homem. Por quê? Porque Paulo nasceu no berço da filosofia. Paulo nasceu onde a filosofia reinava. Os coríntios aqui para onde Paulo está escrevendo, eles estão no berço da mitologia e da filosofia grega. Quando Paulo passou antes de Corinto por Atenas, em Atenas ele disputou com ele justamente no Areópago sobre a apresentação de um Deus desconhecido, porque os atenienses conheciam muito bem a ideia do Olimpo, dos Zeus, dos filhos de Zeus e assim por diante. Nós sabemos que a ajuda que deram os gregos para o mundo inteiro foi grande, na língua, na literatura, na política. O mundo foi um antes dos gregos e o mundo se tornou outro depois dos gregos. Mas de igual modo também, como veio Platão falando acerca de Sócrates, sobre o mundo das ideias, eles também criaram coisas, eles eram contempladores, analisavam e pensavam, criaram coisas que foram exorbitantes. Eu tenho um livro chamado Livro de Ouro da Mitologia Grega, eu acho que está bem aqui, está aqui. O Livro de Ouro da Mitologia, este livro aqui mostra tudo o que eles inventaram de mitos. Então Paulo sabia disso. Muitos naqueles dias iam pregar na igreja, um exemplo até do próprio Apolo mesmo, porque Apolo nem conhecia ainda o batismo, então eu entendo que Apolo pregava dentro do que conhecia e
adaptava às situações. Traziam subterfúgios que Paulo disse, não, eu posso fazer isso. O Paulo não é uma qualquer pessoa, é o doutor Paulo, entendeu? Doutor Paulo, doutor em teologia, doutor em filosofia, doutor em letras, doutor em direito, etc. O homem era poliglota. Paulo era um homem só, se tornou persona non grata para todo o Império Romano, que deu um trabalho ao Império Romano. Então Paulo tinha conhecimento, Paulo sabia, Paulo poderia falar com ele sobre muitas coisas, mas disse não. Eu preguei a vocês o Jesus e este crucificado, que é o que morreu na cruz, que nos dá a salvação. Então, neste sentido, nós temos que a primeira forma de nós resistirmos às sutilezas de Satanás é conhecendo a Jesus e este crucificado, não é entrando pelos demais subterfúgios. Salomão escreve num dos últimos versículos do livro do Eclesiastes, dizendo: de tudo que se tem ouvido, tudo, o que você já ouviu na vida, você que é meu ouvinte neste momento, de tudo que você tiver ouvido, disse Salomão, a suma, ou o resumo, ou a essência é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Neste sentido, nós precisamos entender que o que passa disto não tem valor. Qualquer outro argumento não tem valor. É por isso que a Bíblia tem registrado que o conhecimento dos homens para Deus é como se fosse excremento. Não vale nada. Aquilo que o homem pensa que vai descobrir, Deus já o sabe desde a eternidade. Alguém certa vez na faculdade disse que descobriram um fóssil. Aí eles começaram a analisar o fóssil e primeiro teve uma impressão sobre o fóssil. O tempo a pesquisa foi evoluindo e tiveram outra impressão, outra impressão, outra impressão, outra impressão. Aí vem a pergunta: foram os homens que ficaram mais inteligentes ou os homens simplesmente descobriram o que já existia? Para a aula da semana passada, alguém disse que os homens evoluíram ao ponto de primeiro crer no panteísmo, depois no monoteísmo. Enquanto a Bíblia Sagrada, desde o princípio, fala do monoteísmo. Como o pecado dos homens foi reprovado por Deus, a exemplo de Caim e etc., os descendentes impiedosos de Caim também, os homens então criaram para si subterfúgios, criaram deuses, e aí veio o panteão, a grande quantidade de deuses que tem por aí e a grande quantidade de filosofias que tem por aí que quer explicar justamente a existência de Deus e outras coisas mais. Paulo está dizendo, eu não estou trazendo nada disso para vocês, eu prego a Jesus e ele crucificado. Paulo falando aos crentes de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Vamos então para Atos dos Apóstolos e vamos ler o capítulo 8, versículo 5 de Atos dos Apóstolos. Preste atenção. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Descendo Filipe para a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Primeiro detalhe, Corinto está à esquerda, à minha esquerda, né? Corinto está à esquerda. Quando você olha o mapa, você pega ali o Mediterrâneo e Corinto está à esquerda, assim um pouco inclinado, lá próximo de Roma, antes do Itálico de Roma. Ali está Corinto. E Samaria está à direita, ali tem Jerusalém um pouco acima. Então, de Corinto para Samaria você tem praticamente uma linha reta. Sendo que Jerusalém fica embaixo e Samaria fica em cima. Observe que são dois locais diferentes, geograficamente são diferentes, culturalmente são diferentes, as línguas são diferentes. A única coisa que era igual era o governo romano. O governo romano dominava sobre tudo. No entanto, em que pese serem locais diferentes, a igreja, seja pelo apóstolo Paulo, ou seja por Filipe, ou seja futuramente por Pedro e João, que foram até Samaria, a igreja pregava a Jesus Cristo. A igreja do Senhor não deve ter outro objetivo, a igreja do Senhor não deve ter outro fim. A igreja do Senhor deve pregar a Jesus e este crucificado. Este é o tema da nossa mensagem, ponto final. Qualquer que seja o argumento, qualquer que seja a mensagem, qualquer que seja a pregação, ela deve ter como pano de fundo o Senhor Jesus Cristo e a sua salvação, porque o objetivo de tudo isso é conscientizar o homem que ele deve ir para o céu. Foi Jesus quem disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Neste sentido, o meio que temos de resistir às sutilezas de Satanás
é pregar e ouvir a pregação exclusiva no nome ou a respeito de Jesus Cristo, porque não existe outro. O que existe dos outros aí não passa de mera filosofia. Legal? Vamos ficar por aqui por hoje e amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre andemos na presença do Senhor Jesus, o Salvador. Então Deus te abençoe, compartilhe por gentileza, mande para alguém, evangeliza, aproveite para evangelizar, mande para alguém. E vá lá, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E se é inscrito ou não inscrito, vá lá, comente. Eu quero saber a tua opinião. Vá lá, curta. Quando você curte, o YouTube diz que entende que o nosso vídeo é relevante e manda para alguém. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e aguarde que amanhã nós teremos mais. Em nome de Jesus.